Comemorar, driblar, pular é tripudiar em cima do adversário no futebol? É um tema polêmico. Normalmente, torcedores fanáticos, quando estão sendo goleados no futebol, não toleram esse tipo de comportamento no adversário. Temos o exemplo disso que aconteceu há muito tempo atrás, o Edilson, né? A gente cita isso como um clássico, um clássico exemplo, né, de como você fazer uma embaixadinha num determinado jogo, depender das circunstâncias do jogo, possa ofender profundamente o adversário. Bom, a minha opinião a respeito disso é de que o fanatismo no futebol tem provocado a criação do politicamente correto, né? Desde as declarações antes do jogo, pós-jogo, até mesmo em campo, como o jogador se comporta. O Edilson, naquele momento, quando fez uma embaixadinha num clássico Corinthians e Palmeiras, em que o Corinthians levava vantagem e o Palmeiras não aceitava bem essa derrota, aquele drible, aquela finta, aquela firula, que realmente não era, digamos, objetiva, com o objetivo de fazer o gol, era mais para dar embelezamento plástico àquela vitória, se transformou, digamos, numa coisa difícil de ser engolida pelos palmeirenses, naquele jogo em particular. Mas, de uma maneira em geral, independente de qual seja a torcida, qualquer que seja a torcida, eu acho muito chato quando o futebol passa a perceber qualquer que seja a mínima manifestação de alegria por parte de um determinado jogador como uma provocação descabida. Naquela situação, por exemplo, o Edilson provocou um caos, né? Foi um pandemônio que aconteceu dentro do estádio, pancadaria dentro e fora do estádio de futebol por uma simples embaixadinha. Exemplos não faltam. Quase toda rodada do Campeonato Brasileiro a gente tem algum jogador que resolve fazer uma carretilha, um drible a mais, uma firula num jogo e a torcida passa a enxergar aquilo como uma provocação, né? Fora de campo, declarações também são muito, digamos assim, tolhidas. O jogador passa a ter que fazer declarações apenas sempre respeitando demais o adversário, porque a torcida não tolera mais nada. Existe uma intolerância muito grande dentro do futebol. E a minha crítica vai muito a isso. Eu acho que esse amor excessivo que a torcida tem pelo time, essa paixão cega que cada torcedor se fanatiza por um determinado clube, tem tornado o futebol tem se tornado um esporte chato, porque todo mundo, quando vai fazer declaração, tem que respeitar demais o adversário. E em campo, um drible fora de hora pode ser mal visto, pode ser algo além, um excesso, né, que não deveria ter sido cometido, uma infração. E eu acho isso muito errado. Eu acho que isso está tirando a beleza do espetáculo. Eu acho que o futebol... imagina, um jogador como o Garrincha hoje em dia, o que não seria se o Botafogo tivesse ganhando de 3 ou mais, o Garrincha teria que parar de driblar, porque se ele continuasse driblando, seria uma provocação, um desafio. É isso que tem tornado o futebol um esporte chato, porque ele sempre foi um esporte muito rico, um esporte que permitia, dava liberdade ao jogador para falar antes do jogo, para driblar, para comemorar com muita alegria uma vitória ou mesmo uma goleada num clássico, e isso vem sendo, digamos, cada vez mais tolhido, cada vez mais mal visto, cada vez mais considerado politicamente incorreto. Declarações, eu sou de uma geração de Renato Gaúcho, de Romário, de jogadores que falavam antes do jogo que iam fazer e iam acontecer, e isso causava um rebuliço antes de um clássico. Todo mundo queria ver o jogo porque o que foi dito antes havia sido provocativo, e isso não gerava violência, né? As pessoas entendiam a mensagem dos jogadores como uma brincadeira, uma provocação. Dentro de campo a mesma coisa, um drible a mais era uma provocação, era uma brincadeira. Hoje as pessoas perderam o senso de humor.
Então as pessoas brigam, saem na porrada dentro dos estádios por qualquer coisa, qualquer motivo. Os jogadores têm que tomar muito cuidado com o que declaram antes do jogo, tem que tomar muito cuidado com o comportamento deles dentro de campo, porque os ânimos estão tão acirrados que qualquer declaração, qualquer drible um pouquinho desnecessário, qualquer comportamento que seja considerado abusivo, uma comemoração que seja ofensiva, passa a ser motivo para que as pessoas percam as estribeiras e saiam na porrada. E a verdade também é que esses torcedores que saem na porrada, eles saem na porrada por qualquer motivo. O mínimo motivo que você dê, esses torcedores estão saindo na porrada. E como há impunidade, uma impunidade muito grande no nosso país, e isso se aplica também ao futebol, o resultado disso é o medo generalizado, o medo do técnico de futebol de falar alguma coisa a mais, o medo do jogador de futebol de falar ou de driblar no momento errado, o medo generalizado, medo até do torcedor, do próprio torcedor de bem, de família, de ir com a camisa do seu clube e de comemorar demais uma vitória que pode gerar digamos, uma revolta no adversário e, como consequência disso, um ato de violência. A gente tem tido um processo de seleção natural que tem acontecido nos estádios de futebol, que essa impunidade, em que não se prende ninguém que cometa excessos, tem feito com que o torcedor família, o torcedor que está acompanhado de esposa, de filho, esse torcedor, e eu me enquadro entre eles, deixa de ir ao estádio de futebol. E o torcedor baderneiro, aquele que quer mesmo provocar, quer um motivo para brigar, para sair na porrada, esse é o torcedor que vai ao estádio de futebol e é esse o torcedor que espanta todos os outros, né? Então, são as torcidas organizadas, inclusive patrocinadas por alguns dirigentes, entram em conluio com alguns dirigentes. Esses torcedores vão ao estádio de futebol e estão a ponto de ter... eles querem brigar, né? Então querem um motivo. Então um drible, uma declaração, qualquer que seja a coisa, é o pretexto para que se crie o caos, né? Então acho que a consequência disso é que os estádios afastaram completamente o torcedor família e os jogadores vivem com medo de declarar, com medo de driblar, os técnicos também com medo de declarar. O esporte foi ficando cada vez mais chato, até a comemoração, se você tirar a camisa você leva um cartão amarelo, a regra é algo que também precisa ser revista, porque nunca vi alegria dentro do futebol ter que ser punida, né? Então tudo isso está gerando um ambiente chato, monótono. O futebol está virando um jogo de xadrez, um jogo cerebral de técnicos de futebol apenas, não de jogadores. E a nova geração que está vindo por aí cada vez gosta menos de futebol. A gente precisa resgatar aquela alma antigamente, que existia de antigamente, da brincadeira. O futebol é uma brincadeira, não é para ser levado a sério como essas pessoas estão levando. É para cada um saber brincar, saber perder, saber ganhar e saber respeitar a hora do adversário, fazer um drible a mais desnecessário, sim, saber fazer uma declaração provocativa, sim. Por que não? Imagina se cada vez que o Renato Gaúcho e o Romário trocassem farpas por meio da imprensa, que se isso causasse uma pancadaria generalizada nos estádios, né? O que seria hoje aquelas lembranças maravilhosas daqueles clássicos que a gente tinha antigamente, não deixariam de existir, seria chato já naquela época, e não foi isso que aconteceu. Graças a Deus eu tive lembranças ótimas de um futebol de uma época em que as pessoas falavam o que queriam, brincavam à vontade, e isso não gerava violência nem um pouco, os estádios estavam lotados. Hoje em dia é o contrário, né? Os estádios estão vazios e as pessoas morrem de medo de falar um pouquinho a mais para não serem mal interpretadas. Gente, é isso. Esse vídeo é dedicado para tentar resgatar a alma do futebol e conto com vocês para se inscreverem no canal, darem uma força. Até o próximo vídeo. Um abração.